Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, diz o seguinte, ó. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Veja bem, Deus pôs Abraão em prova. Em alguns momentos da nossa jornada, Deus vai colocar o Marcos em prova, o João em prova, a Maria em prova, a Joaquina em prova, com o intuito de sermos o que? Aprovados. E aqui o Abraão, ele falou: eis-me aqui. Veja bem, esses homens de Deus que se destacaram, eles sempre estavam que? De prontidão. Eis-me aqui, Senhor. Na hora que Deus falava, ele já se colocava ali de maneira imediata diante da presença do Senhor para ouvir o que Deus tinha para falar e também para seguir as suas orientações. E olha o que vai dizer no versículo 2, na NVI. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Então, olha o que Deus estava pedindo para Abraão, para ele pegar o seu filho, o único filho, o filho da promessa, o filho que foi gerado na velhice de Abraão, e sacrificá-lo como holocausto em um dos montes que Deus iria o quê? Mostrar a ele. E vamos ver o que o Abraão tomou de posição diante disso, porque nós, de maneira natural, ouvindo isso até mesmo de Deus, de forma natural, se a gente não tiver no Espírito, a gente ia falar: como isso? Como é isso? O que o Senhor está falando mesmo? Apresentar o meu filho diante do Senhor em holocausto? Veja bem, a gente precisa amadurecer muito, porque Deus, ele sempre pede algo a nós, uma mudança de rota, abandonar alguma coisa, mudar uma certa forma de viver, e muitas vezes a gente o que? Não acata aquilo que Deus está pedindo, sendo que é coisas tão pequenas comparadas a um filho, porque Deus pediu somente a quem? A Abraão, para apresentar o seu filho como ali um sacrifício vivo, ali como um holocausto. Mas não era de forma literal para que aquilo se consumasse, mas aquilo estava apontando a respeito do seu próprio filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o que iria acontecer lá na frente. Deus estava usando esse exemplo para nos mostrar que Deus seria de fato capaz de ir até o fim. Porque o Abraão, ele foi considerado o pai da fé, porque ele estava também disposto a ir até o fim naquilo que Deus tinha pedido para ele aqui. Só que ele tinha uma fé de que Deus teria o quê? O poder de trazer à vida esse filho, ainda que ele fosse morto ali por suas próprias mãos. Ele tinha uma fé que a gente precisa buscar muito, muito Deus para desenvolver aí pelo menos metade da fé que Abraão tinha, de confiança no que Deus fala. Porque olha o que o Abraão vai fazer, ó. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão não questionou Deus. Abraão não reclamou, não falou por quê. Abraão, ele somente fez o que Deus pediu. Ele, no outro dia, ele se levantou, preparou o jumento, preparou a lenha, pegou 2 servos para ir com eles e pegou o seu filho Isaque e foi rumo ao monte que Deus estava indicando. Veja bem, muitas vezes a gente ouve uma direção de Deus e a gente demora para colocar em prática. A gente espera passar um mês, a gente espera passar um ano, a gente espera, não, quando Deus quiser, mas Deus quer agora uma mudança de rota. Deus quer agora que a gente abandone muitas vezes a falta de obediência, que a gente abandone a incredulidade. Eu lembro que eu tive que orar muito para a incredulidade ser quebrada dentro de mim. Eu orava: Deus, quebra essa incredulidade dentro de mim, porque havia muita incredulidade dentro do meu coração. Mas eu orei, eu busquei, e o Senhor me ajudou a quebrar essa incredulidade. Eu não fiquei esperando, um dia Deus vai tirar essa incredulidade de mim. Não, eu comecei a orar, comecei a clamar.
Tem coisa na sua vida que enquanto você não se posicionar espiritualmente e orar sem cessar, isso não vai mudar. Tem coisa que enquanto você não se colocar ali diante da presença do Senhor e estar ali clamando até que o milagre aconteça, essas coisas não vão se resolver. E Deus, Ele quer o que? Nos aperfeiçoar. Só que a gente tem que estar indo de encontro com Ele, para que Ele possa nos ajudar. E Ele quer nos ajudar. Ele quer nos santificar. Ele quer nos transformar de dentro para fora. Só que a gente tem que tomar uma posição diante do Senhor. Não é diante do pastor, não é diante do obreiro, não é diante do membro do louvor, mas é diante de Deus. O Abraão estava diante de quem? Diante do Senhor. Na manhã seguinte, ele se levantou, preparou o seu jumento e levou tudo consigo, rumo ao monte que Deus estava indicando. Veja que obediência fiel essa que Abraão tinha e que a gente precisa ter também, de obedecer ao Senhor. Sabe, tem pessoas que ficam ali, não Deus, mas espera um pouquinho. Às vezes a pessoa está numa situação de embaraço, numa situação onde aquilo já era para ter finalizado, às vezes está metido em negócios ilícitos, às vezes está metido ali com coisas erradas, às vezes está com uma pessoa que ali não quer saber de Deus, e a pessoa está o quê? Não Deus, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Na manhã seguinte Abraão já obedeceu. A gente tem que ter esse tipo de posicionamento diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui, me ajude a colocar em prática. Me ajude a praticar o que o Senhor está me orientando. Me ajude a viver para Ti de todo o meu coração. Porque o Senhor é quem nos ajuda. É o Senhor quem vai estar conosco no secreto. É o Senhor quem vai estar contigo ali, no seu momento a sós, lá no seu quarto, você fechando a porta para orar, para falar com Ele. É Ele quem vai te fortalecer, é Ele quem vai enxugar as suas lágrimas, é Ele quem vai te amparar. É Ele quem vai te sustentar com a destra de justiça dEle. E Ele quer nos ajudar a sermos mais firmes com Ele, mais constantes com Ele. Então Abraão é um exemplo notório para todos nós. Não é à toa que ele se tornou o pai da fé. Olha o que ele estava disposto a fazer. E vamos continuar navegando aqui, ó. Versículo 4 agora. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Então tem coisas, esse momento aqui, que ele pede para os servos ficarem ali, enquanto ele ia com Isaac ao monte. Tem coisas que Deus fala conosco de maneira pessoal e que você tem que fazer. Você não pode esperar que o outro faça por você. Você não pode esperar que a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos venham entender o que Deus pediu para você fazer. De viver de todo o coração para Ele, de ser um pouco mais constante, de estar abrindo mão de tudo aquilo que era velho, coisas do velho homem. Tem coisa que Deus fala de maneira pessoal, que vai falar ao seu coração, mas não vai falar da mesma forma ao coração do próximo. Ele vai falar contigo. E se os outros, você quiser que eles vão contigo, eles não vão entender no meio do caminho. Por que você está fazendo aquilo? Por que tanta devoção? Por que tanta entrega diante da presença de Deus? Porque o Abraão estava subindo ao monte para quê? Para sacrificar o seu filho diante de Deus. Então os servos não tinham ouvido a voz de Deus. E se eles tivessem subido junto com os dois, com Isaac e Abraão, lá naquele momento eles iriam o quê? Agir de forma natural. Eles iriam o quê? Tentar parar Abraão. Não, Abraão, você está louco? Você perdeu a noção? Você não está batendo bem na cabeça? Você não vai fazer isso com seu filho. Então por isso que o Abraão pediu para os servos ficarem o quê? Ali embaixo. Ó, vocês fiquem aqui. Eu e o Isaac vamos subir ao monte. E assim foi. E ele subiu ao monte junto com Isaac, porque Abraão tinha a direção de Deus. E nós vamos ver que até mesmo seu filho tinha uma grande obediência para com seu pai. Era um filho que tinha temor para com seu pai, tinha uma obediência, porque ele não hesitou. Ele não era uma criancinha pequenininha, já era um rapazinho adolescente ali já. E ali ele não hesitou em parar o que o pai estava conduzindo ele a estar sendo feito contra ele naquele momento. Vamos ver aqui, vamos continuar. A gente leu aqui então o versículo 5, né? Agora o versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto
e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E, caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Veja bem que nesse momento, o Abraão poderia o quê? Ter se derramado naquele momento, desistido de fazer o que Deus estava pedindo, porque o seu filho veio e perguntou para ele. A pessoa, o seu próprio filho perguntando: Mas mãe, por que está acontecendo isso? Quando a gente passa por um momento de adversidade, o filho pede uma coisa e você não pode ajudá-lo, não parte o coração? Não deixa a gente assim: nossa, eu não estou podendo comprar isso, não estou podendo comprar aquilo. Filho, não vai dar para você fazer essa viagem, não vai dar para você fazer isso nesse momento, você tem que esperar um pouco. Isso parte o coração de uma mãe, de um pai. E aqui o Isaque estava perguntando para o seu pai: cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? O Abraão podia ter ali se deixado levar pela carne, pelo natural, e ter desistido, mas ele cria que Deus iria prover diante daquela situação, como ele vai dizer aqui, ó, vamos ler, versículo 8. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Então, olha a fé que Abraão tinha. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Diante de cada situação, você que tem uma confiança firme em Deus, e a gente precisa desenvolver uma confiança firme diante do Senhor, a gente tem que crer que o Senhor há de prover diante das situações. A gente tem que crer que Deus há de prover diante dos cenários mais adversos, porque Ele fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a gente não vai ser atingido. Ele fala que ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não teme mal algum, porque Ele está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Sabe, o Senhor é um Deus provedor, o Senhor é um Deus que socorre, o Senhor é um Deus que ampara a vida daquele que está nele. Por isso que a gente precisa confiar um pouco mais no Senhor, porque às vezes diante de cenários adversos a gente o quê? Murmura: ah, não sei o que Deus vai fazer diante disso. Ah, cadê Deus? Cadê Deus diante dessa situação? Parece que Deus sumiu, parece que Deus está dormindo. Sabe, o Abraão, ele falou para o seu filho: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele cria que Deus havia de resolver aquela situação. Ele só precisava o quê? Ser obediente. Diante de cada situação a gente precisa ser obediente às direções que Deus nos dá. Às vezes vai custar algo grande, de você parar com aquilo que você estava fazendo, de você desistir daquele caminho que você estava escolhendo por amor a Cristo. Quantas pessoas que estão em ambientes de grande relevância e que estão se deixando influenciar por aqueles ambientes, e aquela pessoa recebe uma palavra e ela precisa tomar uma posição, e às vezes vai custar algo, porque ela vai ter que cortar alianças, ela vai ter que desfazer tratos, ela vai ter que abandonar aquela vida que ela levava. Esses últimos meses, um famoso cantor de funk, eu acho que ou rap, alguma coisa assim, ele se converteu. Já vinha há 2 anos, pelo testemunho dele que ele citou na internet, há 2 anos que ele já vinha num processo de conversão. E muito famoso esse homem aqui, um rapaz já casado com filha, e ele chegou ao ponto agora recente de o quê? De tomar uma posição, de abandonar aquela vida que ele levava para agora viver uma vida nova em Cristo. E ele fez isso diante do palco. Não sei se você viu na internet, no Facebook. Ele fez isso diante de toda a multidão que estava ali seguindo ele, da forma como ele vivia no velho homem. E ele ali se posicionou, dando o quê? Um basta naquela vida que ele levava, aonde não estava subindo como cheiro suave aquela vida que ele levava diante do Senhor. E ali, depois de passar os dias, as notícias apareceram que ele teve o quê? Que cancelar muitos contratos aonde ele teve prejuízo. Será que a gente estaria disposto de tomar uma posição dessa também? Se a gente recebesse uma direção de Deus: ó, abandone isso.
abandone aquilo? Será que mesmo custando muito recurso, até mesmo para nós, a gente estaria dispostos a renunciar aquilo por amor a Cristo? Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele abriu mão do seu Filho por nós, o seu Filho unigênito. Ele permitiu que o seu Filho padecesse na cruz do Calvário, que fosse morto. Mas você vê que tudo está no controle de Deus. O nosso Senhor Jesus, que padeceu por nós, ao terceiro dia, o que? Ele ressuscitou. O inimigo achou que naquele espaço de tempo, desses 3 dias, né, que ele tinha o que? Vencido, que ele tinha prevalecido. Mas saiba que, ainda que a gente morra, a palavra fala que a gente viverá. Então, o Senhor é a prova viva disso. Ainda que ele morreu, mas ainda que morra, né, ele fala pra gente, ainda que você morra, você viverá. O Senhor morreu, mas ele viveu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele vive por nós. E nós precisamos o quê? Viver para ele. Nós precisamos dedicar um pouco mais a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos ter esse nível de obediência a Deus. De obedecer. De fechar certas portas que não foi Deus que abriu. De dizer não aonde a gente devia ter falado sim ali, de ter tomado uma posição, de falar ali um não aonde a gente falou sim. Nem tudo o Senhor quer que a gente fale sim, nem tudo Deus quer que a gente fale não. Tem coisa que se a gente não está na direção dele, a gente acaba falando um sim, achando que é a direção de Deus, porque o Senhor fala que é sim, sim, não, não, que passa disso é de procedência maligna. Então a gente tem que estar muito atento, porque Deus ele quer o quê? Nos guiar. Ele fala, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Ele nos guiará com seus olhos. Deus ele quer conduzir a nossa vida. Só que a gente tem que estar um pouco mais disposto, né, a estar obedecendo aquilo que Ele nos pede. Porque às vezes a gente quer o quê? Tá na igreja, a gente quer ser de Jesus, mas a gente não quer ser por completo. Às vezes não quer abandonar a mentira, às vezes não quer abandonar o pecado, às vezes não quer abandonar a incredulidade, às vezes não quer abandonar a falta de obediência, às vezes não quer abandonar muita coisa por amor a Cristo. Às vezes a gente quer ficar fazendo concessões com o Senhor. Ah, pai, isso não vai dar não, pai. Eu acho que isso eu não vou obedecer não. Não, tem que ser por completo. A nossa vida no Senhor tem que ser uma vida entregue por completo ao Senhor. A nossa vida tem que subir como um cheiro suave diante da presença dEle. Amém? Até aqui, povo de Deus? Então, ó, a gente está aqui vendo esse exemplo aqui, ó. O Senhor estava nessa causa aqui, para prover algo. E Ele proveu. Vamos ver aqui então, ó. A gente lê o versículo 8, né? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Olha só, o Isaque permitiu que o seu pai o amarrasse, permitiu que ele o colocasse diante do altar ali, diante das lenhas, e estava até permitindo já, né, a faca adentrar ele, para ele ser morto. O Isaque era um filho que muito obediente, estava debaixo da cobertura de seu pai. Veja, a gente precisa ter esse nível de obediência, de obedecer a Deus por completo em todos os detalhes. Isso é só algo que Deus está mostrando a respeito do que Ele fez com o seu filho. A gente vai ver que no exato momento que o Abraão estava ali, disposto a fazer isso, mas crendo, veja bem, o Abraão não estava ali de forma natural. O Abraão não estava ali, sabe, sem amparo. Ele estava crendo que Deus tinha o poder de ressuscitar o seu filho, ainda que ele fosse morto naquele momento. O Abraão tinha uma fé que a gente precisa desenvolver e amadurecer ela. Uma fé de se mover diante das situações, crendo que o Senhor está no controle, que o Senhor está conosco. E a palavra fala o que pra gente, povo de Deus? Pra gente andar por fé e não por vistas. O Abraão não estava andando por vistas. Diante de uma forma natural, aquilo seria o que? Loucura, mas ele estava se movendo por fé. Aquilo estava sendo direcionado através do Espírito de Deus sobre a vida de Abraão, conduzindo ele a realizar este ato de obediência ao Senhor. Então aqui a gente viu, né? Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Versículo 11.
Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Veja bem, toda vez que Deus falar com cada um de nós, a gente vai falar o quê? Eis-me aqui, Senhor. Pode falar, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Pode falar que eu vou obedecer. Então Abraão estava disposto dessa forma. Eis-me aqui, respondeu ele. Versículo 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Olha só, Deus só estava provando o coração de Abraão, mas levou ele ao extremo. Tem momentos que Deus vai nos colocar à prova e vai nos levar ao extremo diante de situações, ao extremo de situações de pressão, ao extremo de situações de tentação, ao extremo de... Ele vai permitir, né, a questão de ser tentado. Deus não tenta ninguém, mas Ele permite que a gente seja provado, igual Ele permitiu que o Jó passasse por tudo que ele passou, mas o Jó, ele não abandonou Deus e teve tudo restituído o quê? Em dobro. Então Ele permite que o seu servo passe por provações, que o seu filho, que sua filha passe por situações adversas. Mas se a gente está firme com Deus, a gente passa diante dessas situações e a gente vê mais à frente que Deus de fato está naquela causa e Ele é quem vai nos justificar, é Ele quem vai se revelar, nos mostrando que aquilo era só um teste, que aquilo era só um tempo, só um período, que a gente precisava amadurecer diante de situações. Muitas vezes a gente cede à pressão, a gente cede às provocações, a gente cede às situações que se levantam. O Senhor fala para a gente vigiar e orar para não cair em tentação, porque o Espírito está pronto para fazer tudo, né? Mas a carne é fraca, então saiba que vai vir situações de teste que vão nos provar, para ver se a gente está alicerçado, para ver se você vai ficar firme no Senhor, para ver se você vai ser fiel a Deus até a morte mesmo. Vão surgir muitas situações. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, esses homens passaram por diversas situações que a fé deles foram o quê? Provadas. Foram presos, foram ali chicoteados. O apóstolo Paulo, né, no caso, ele foi ali apedrejado. Mas diante dessas situações, eles não abandonaram a Cristo. Eles não abandonaram o Senhor. A gente às vezes passa por uma luta e a gente fala, mas eu sou de Deus, eu até mesmo já sou dizimista, eu até mesmo já sou um ofertante na casa de Deus, eu vou na igreja ali quase todo dia, que tem culto, e às vezes a gente acha que isso é sinônimo que a gente não vai passar por nenhuma luta. Mas não é bem assim. Deus, Ele permite que as lutas venham para o quê? Para nos testar, para nos levar a um nível maior de confiança nele. Ele permite que as coisas aconteçam para que a gente possa se apegar um pouco mais a Ele, para que a gente possa se tornar um pouco mais dependente dele. Porque às vezes a gente acha que não, eu estou fazendo tudo certinho e tudo vai dar certo. Mas e quando surge a situação oposta? Como que a gente age? Deus quer saber isso. Ele quer saber como que a gente vai agir no tempo difícil. Deus quer saber como que a gente vai agir quando as coisas não estiverem dando certo. Ele quer ver o que está aqui dentro, o que está aqui. Ele sabe na verdade tudo, mas Ele quer ver qual vai ser a nossa atitude diante das situações. E que nós possamos agir o que? Alinhados com a vontade dEle. Que nós não venhamos murmurar, que nós não venhamos retroceder, que nós não venhamos olhar para trás, que nós não venhamos desistir de viver para Ele. Vai chegar momentos que a nossa fé vai ser provada para ver se a gente vai ser firme até o fim ou não. Mas a gente precisa ser firme até o fim. Amém, povo de Deus? A gente precisa ser firmes até o fim. A gente não pode se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. A gente precisa permanecer na palavra. A gente precisa permanecer na direção do Senhor. E Deus, Ele quer o melhor para a sua vida. Porque todo este teste pelo qual o Abraão passou trouxe uma grande bênção sobre a vida dele. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada sem ter um propósito, um objetivo. Ele vai se revelar ao Abraão e vai mostrar que a descendência dele vai ser ali tão numerosa como as estrelas do céu, como as areias do mar.
Ele vai mostrar que diante dessa obediência que Abraão teve para com ele, vai ser gerado o quê? Uma grande recompensa sobre toda a sua descendência. Então a obediência de hoje que nós ali dedicamos ao Senhor, nós colocamos em prática diante de Deus e até o fim da nossa jornada, ela traz uma grande bênção sobre todos aqueles que estão por vir, filhos, netos, bisnetos, até a volta de Cristo Jesus, até 1000 gerações, aí aqueles que estão em Cristo Jesus de fato, e nós precisamos estar de todo o nosso coração. Então o Senhor falou: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, porque por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Sabe? A sua fidelidade vai mostrar o quanto Deus é provedor diante das situações. Não reclame, não murmure, mas confie, ore, sabe? Apresente a sua causa diante de Deus. Não fique o quê? Reclamando e questionando, mas apresenta diante de Deus o problema. Apresenta diante do Senhor as questões que estão ali roubando a sua alegria, roubando a sua paz, roubando a sua comunhão com Deus, sabe? Roubando as suas forças, porque tem coisas que às vezes acontecem em nosso viver que o quê? Que roubam a nossa força, que roubam a nossa alegria, e a gente precisa o quê? Apresentar isso diante de Deus. A gente precisa apresentar todas as nossas petições diante do Senhor. Se você anda ali ansioso demais, o Senhor fala para a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de cada um de nós. Lance sobre Ele tudo, sabe? Peça a ajuda dEle. Tem coisa que Deus está te pedindo e Ele já vem falando há muito tempo e que você precisa pedir a Ele: Senhor, me ajude a colocar isso em prática. Às vezes você está achando que você não tem força, mas Deus, Ele te dá a força que você precisa, porque Ele fala que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Sabe, quando você está no Senhor, você é renovado, Deus te fortalece e Ele faz você voar como águia, Ele faz você alçar um voo. Só que se você não estiver no Senhor, como que você vai ser renovado? Se a gente não estiver no Senhor, como que a gente vai ser fortalecido? Como que a gente vai correr e não ficar fadigado? Como que a gente vai andar e não ficar cansado? Nós precisamos estar nele, esperando em sua palavra, esperando na sua direção. Tem momentos que a gente tem que o quê? Ter paciência até Deus dar o quê? Uma palavra para a gente tomar uma posição diante de situações. Não podemos agir de maneira precipitada, ir lá, querer resolver do nosso jeito, querer ir lá e bater boca com as pessoas. A gente tem que pedir uma direção de Deus, pedir para Ele: Senhor, prepare o dia, prepare o momento. Aí você vê que aquele dia que você foi lá resolver aquela situação, foi o dia certo, foi a hora certa, foi a ocasião acertada. Mas quando a gente não está na direção de Deus, a gente quer: não, eu tenho que resolver isso logo. A gente se deixa levar pela ansiedade de querer resolver as coisas de qualquer jeito. Não seja ansioso, lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele há de cuidar de cada um que está aqui. Coloca diante dEle, peça: Senhor, me ajude a resolver esse problema. Senhor, me ajude a resolver essa situação com o meu familiar, com o meu colega de trabalho, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, sabe? Com a minha mãe, com o meu pai, com cada pessoa que estiver ali na situação pela qual você está inserido. Peça a Deus. O Senhor fala que quem pede o quê? Recebe. Quem busca, encontra. Quem bate na porta, a porta ela vai se abrir, a porta se abre. A gente precisa buscar em Deus o que a gente precisa, e Ele há de nos suprir, porque os que buscam ao Senhor de nada tem o quê? De nada tem falta. Deus, Ele supre a gente em todos os sentidos. Às vezes você está o quê? Sem rumo, sem direção do que fazer, mas se você começa a buscar, Deus te dá um rumo, Deus te dá um propósito, Deus te dá uma direção, Deus te mostra os tempos, Deus te mostra como você deve fazer, Deus te mostra todo o trajeto que você precisa caminhar, que você precisa percorrer.
Ele mostra o caminho, porque ele fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que ilumina o meu caminho. A gente precisa estar mais conectado com Deus para andar dessa forma, com um caminho iluminado, sabendo o que a gente tem que fazer. Muitas vezes o caminho não está iluminado porque a gente não está buscando nele o que a gente precisa. Aí há tropeços. Aí o caminho escuro, a gente não sabe por onde está indo e às vezes tem uma pedra no caminho e a pessoa acaba o quê? Tropeçando. Mas se a gente está na direção de Deus, Deus ilumina o caminho, não deixa você tropeçar. Você, ainda que você precise passar pelo vale da sombra da morte, né? Uma situação de grande perigo, Deus, Ele te guarda diante dessa situação. Nada vai chegar contra a sua vida, contra a sua casa. Deus vai te guardar. Você estando no Senhor, a gente precisa estar no Senhor. Vamos continuar aqui, então. Aqui ele falou, né, que por isso até hoje se diz, o monte do Senhor se proverá. Versículo 15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Olha o que o Abraão recebeu. Recebeu uma grande bênção. O Abraão e a sua descendência foram de forma profunda, de forma muitíssima ali abençoada, por conta da escolha de Abraão. Veja bem, toda escolha que a gente faz gera um tipo de colheita, gera um resultado, gera algo que a gente vai ter que lidar mais à frente. E o Abraão, ele teve essa bênção da parte de Deus, né, de ter escolhido o que estava indo de acordo com a vontade do Senhor, como o Senhor falou aqui, né, por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, ele não negou, ele estava disposto a ir até o final, de entregar o seu filho, mas crendo. Veja bem, a gente vai ver em Hebreus, lá em Hebreus capítulo 11 depois, que ele cria que Deus tinha o poder de o quê? De ressuscitar ao seu filho Isaac. Ele não estava no natural, a gente não pode se mover no natural, achando que não, talvez Deus faça, talvez Deus realize. Você tem que crer. A fé ali é uma certeza, você tem que ter certeza daquilo que Deus ele fala ao seu coração, para você se mover, para você andar por fé, porque se você estiver ali achando, aí tem dúvida no meio, e o Senhor é uma certeza, quando Ele fala é algo certo, quando Ele fala Ele age, quando Ele promete Ele cumpre, Ele fala em sua palavra. Então o Senhor ele não fala meio termo, de que talvez eu vou fazer, de se você, sabe, Deus não fala algo assim, meia boca, e ele é algo certo, é algo certeiro, por isso que Ele quer que a gente ande por fé. Quando Ele fala, Ele age, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não falha com a sua palavra, Ele é fiel. Se há alguém que a gente pode confiar, é Deus, de todo o nosso coração. A gente pode confiar nele, sabe, por completo, assim como Abraão confiava em Deus. A gente precisa desenvolver esse nível de confiança. Às vezes a gente confia em nós mesmos, mas o Senhor fala, maldito o homem que confia no homem. Às vezes a gente está confiando em nós mesmos, mas a nossa confiança não está baseada na palavra. Então a gente precisa o quê? Confiar o quê? Na direção de Deus. Tem coisa que às vezes a gente vai estar o quê? Errado. Tem posições que a gente toma que às vezes não estão alinhadas com a vontade de Deus. E nós precisamos rever essas situações, para a gente não estar andando fora da direção do Senhor. Deus ele quer que a gente seja guiado pelos seus olhos. Ele, como eu falei ali, né? Em Salmos vai falar a respeito, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Ele nos guia com seus olhos, Ele quer nos guiar, Ele quer nos conduzir. Então aqui nós estamos lendo, né, a respeito disto. O Senhor abençoará aqui, sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Versículo 18, olha o que vai dizer aqui no versículo 18. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba.
onde passou a viver. Então, toda essa gama de bênçãos da parte de Deus sobre Abraão e sua descendência veio por conta do quê? Porque você me obedeceu. Deus falou aqui no final do versículo 18: porque você me obedeceu. A nossa obediência a Deus gera muitas bênçãos sobre nós e sobre os de nossa casa e nossa descendência. A nossa vida hoje precisa estar o que? Bem alicerçada no Senhor. O obedecer hoje é muito importante. Porque se a gente está num caminho de desobediência, isso está interferindo na nossa descendência. Porque o Senhor fala que o que planta é colhido, né? De Deus não se zomba. Tudo o que a gente planta, tudo o que o homem semeia, ele certamente colhe, ele vai colher em algum momento. Plante obediência. Plante obediência. Senhor, me ajude a ser obediente, me ajude a ser fiel, me ajude a ser mais dedicado ao Senhor. A gente não pode parar e se acomodar espiritualmente, achar que está tudo certo. Não, está ótimo. Igual eu falei de manhã, a gente às vezes acha que não, está tudo certo, eu já aprendi muito, já andei muito com Deus, mas ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente precisa prosseguir. O Senhor fala: sede fervorosos no Espírito. A pessoa às vezes já foi fervoroso no Espírito há um tempo atrás, mas hoje já não está mais tão temente, não está mais tão obediente, não está tão firme, não está honrando a Deus como poderia, não está honrando as pessoas que Deus colocou sobre a vida dela, sobre a vida dele, sabe? Porque o Senhor, ele vê tudo isso. Todos esses detalhes Deus observa a respeito de nossa vida. Ele observa cada detalhe. Por isso que ele fala para a gente falar para os filhos, né? Para o filho honrar pai e mãe. Porque Deus, até mesmo isso ele vê, o honrar dos filhos. E isso traz consequências. Tem pessoas que estão com a vida amarrada porque não honrou a mãe. E mesmo sabendo que era para ter honrado, escolheu não honrar. Porque não honrou o pai. Aí o filho está com a vida mais ou menos porque não escolheu honrar o pai, não escolheu não honrar a mãe. Eu conheço pessoas que já estão aí, ó, com mais de 50 anos, que mesmo nessa fase da vida, ainda não honram a mãe. Ainda não tem o temor para com Deus nisso. Ainda desafora a mãe, desafora o pai, ainda age de maneira insensata. O quanto antes a gente aprender a honrar pai e mãe, melhor é. Melhor é. Eu fui um jovem que não tinha essa prudência antes de ter Jesus sobre a minha vida. Eu batia de boca, eu batia a boca com a minha mãe. O meu pai eu tinha mais temor, mas a minha mãe eu não tinha essa palavra de Deus no coração, de honrá-la. Mas eu sempre fui o quê? Ali, razoavelmente obediente, mas não fui aquele que honrou com dedicação. Porque quando a gente tem a palavra no coração, a gente honra com dedicação. A gente se esforça para fazer o nosso melhor. É igual o Senhor fala a respeito do marido, né? O marido precisa amar a esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Se você já tem essa palavra, homem de Deus, você casado, você precisa colocar ela em prática. Você precisa viver esta palavra de Deus, de amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. E Cristo fez o quê? Tudo por sua igreja, por nós. Ele fez o melhor por nós. Você, homem de Deus, faça o melhor pela sua família. Você, mulher, seja mulher sábia, porque a mulher sábia, ela edifica o seu lar, traga edificação sobre a sua família, sobre o seu lar, através da sua sabedoria. Às vezes o seu esposo não quer vir para a igreja, mas venha você. Ah, minha esposa não quer saber, venha você. Continue santificando o seu lar, continue trazendo a presença de Deus para dentro da sua casa. Continue. Minha mãe ficou muitos anos, até o primeiro se converter, até o segundo se converter. Ela ficou muitos anos até a gente se converter. Ela se converteu em 2003 e eu só fui me batizar em 2012. O meu irmão, creio eu, que foi no início de 2013. Depois eu vou pegar esse dado certinho, mas foi um pouquinho depois que eu me batizei, ele se batizou também. Mas veja bem, ela ficou durante muitos anos permanecendo. Tem gente que desiste. Ah, mas eu já estou tanto tempo na igreja e a minha vida não transforma, a minha família não quer saber de Deus. Seja firme, continue trazendo edificação sobre o seu lar, continue buscando a Deus acima de todas as coisas, continue dedicando o seu coração ao Senhor, amando a Ele, né, acima de todas as coisas. Continue se esforçando em Deus. Vai ser de repente, mas não vai ter sido o que? Por acaso. O milagre vai acontecer, a mudança vai ser realizada de repente. As pessoas vão até perguntar, mas como que aconteceu isso?
Como que aconteceu isso, meu amigo, minha amiga, meu familiar? Não foi por acaso. Se a gente planta isso, em algum momento a gente vai colher. E a gente vai colher no nome de Jesus. E isso para a honra e glória do Senhor. Então eu faço aqui, primeiramente eu vou citar uma anotação e fazer uma pergunta, né? A gente vê com esse exemplo de Abraão até aqui. Abraão apresentou algo grandioso a Deus. Por isso ele teve uma descendência grandiosa. Por isso que hoje a gente fala, né, a respeito dos patriarcas de Abraão, Isaac, Jacó. A gente vê que depois de Jacó, um dos principais de seus filhos, né, foi o José do Egito. E a gente vê que a sua linhagem foi até chegar em Cristo Jesus. Ele teve uma descendência poderosa sobre essa terra por conta dele ter apresentado algo grandioso diante de Deus. Ele não apresentou qualquer coisa. Às vezes a gente apresenta pouca busca, às vezes a gente apresenta pouca dedicação, às vezes a gente apresenta pouca obediência, às vezes a gente apresenta pouca fidelidade, e às vezes a gente quer muito de Deus, mas a gente apresenta tão pouco. Então eu faço uma pergunta para todos nós, o que estamos dispostos a apresentar diante de Deus? Porque a gente tem que estar disposto. O Abraão estava disposto a apresentar o seu filho por completo diante de Deus. O que a gente está disposto a apresentar diante do Senhor? Será que a gente está disposto a apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor? Será que a gente está disposto a isso? A gente precisa estar dispostos a apresentar a nossa vida ali como sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Porque isso vai dizer ali, né? Vamos ali, e depois a gente vai para Hebreus, vamos ali em Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha o que vai dizer lá em Romanos capítulo 12, porque o evangelho é renúncia, é a gente renunciar a nós mesmos, é abrir mão da velha criatura, é viver o novo de Deus. Coloca aí por favor, Felipe, Romanos capítulo 12, versículo 1, olha o que vai dizer aqui, diz o seguinte aqui, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Continua, este é o culto racional de vocês. Coloca o 2 também, olha o que vai dizer no 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente poder desfrutar desta boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente precisa apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Esse é o nosso culto racional, um culto inteligente que a gente apresenta diante de Deus, para a gente poder desfrutar dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Deus ele quer que a gente desfrute disso. Deus ele quer que a gente desfrute do seu agir, do seu operar, da sua provisão. Deus é aquele que provê sobre nós o que a gente precisa. Vamos ler ali em Hebreus capítulo 11. Hebreus, já estamos finalizando. Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19 na NVI. Vamos ver o que o Novo Testamento vai falar a respeito do exemplo de Abraão que a gente leu ali em Gênesis capítulo 22, né? Olha o que vai dizer aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. Vai dizer o seguinte, pela fé, Abraão, quando Deus opôs a prova, veja bem, Deus opôs a prova. Lembra que em algum momento Deus vai colocar a nossa fé à prova, mas para a gente ser aprovado. Então, quando Deus opôs a prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então, de maneira figurada, o Abraão no seu íntimo recebeu Isaac de volta, crendo que se ele tivesse sacrificado Isaac, ele tinha recebido de maneira ali sobrenatural, através de um ressuscitar, né, da vida de Isaac, ele teria recebido de volta o seu filho.
Por isso que hoje a gente fala o que por meio da palavra, né? Que ele é considerado o pai da fé. Abraão é um exemplo notório de fé para todos nós, de obediência. A palavra recita, né, que Abraão obedeceu. A palavra precisa, sabe, estar em nossas vidas ao ponto das pessoas nos conhecerem como o quê? O João obediente a Deus, a Maria obediente a Deus, o Isaac obediente a Deus, a Joana obediente a Deus. As pessoas têm que nos conhecer. Sim, como homens ali segundo o coração de Deus, como homens amigos do Senhor, como homens obedientes a Deus, homens que estão dispostos a ir com Deus até o final, até o fim. E o nosso tempo atual necessita disso. Porque às vezes a gente vê um grande exemplo, né, como esse que eu mencionei a respeito do cantor famoso, né, de um estilo musical lá, que se converteu, e a gente tem ele como um exemplo de fé, ali onde houve uma grande renúncia, mas a nossa família, eles têm nós também como grande exemplo. Saiba que você, dando esse exemplo de obediência, está gerando um grande temor no coração dos seus filhos para com Deus, de quererem também viver para Deus. Porque o Isaac aprendeu a viver com Deus através de seu pai Abraão. Ele aprendeu a obedecer a Deus através do seu pai Abraão. Saiba que os nossos filhos, aqueles que estão ao nosso redor, também estão aprendendo a viver para Deus como a gente vive no dia atual, no momento atual, na vida de cada um de nós. Então o nosso exemplo de fé é essencial para as pessoas ao nosso redor. Deus pode fazer muito mais? Pode, e eu creio que Ele fará. Ele pode levantar você para se tornar um grande exemplo, a nível seja cidade, estado, nação ou nações. Ele pode, eu creio que Ele tem o poder para fazer. Para Ele nada é impossível. Então se dedique. Porque Deus, ele pode fazer você se tornar uma bênção de uma forma como Abraão, de você ter a sua descendência como como as areias do mar, como as estrelas do céu, de uma forma maravilhosa, onde muitas pessoas vão se lembrar o quê? Lá do João. O João, há mais de 200 anos atrás, ele foi aquele que iniciou essa linhagem de cristãos. A Joaquina, há mais de 300 anos atrás, foi aquela que iniciou a linhagem aqui dos Silvas, dos Joaquins, ali fiéis a Deus. Às vezes a gente pensa muito, a gente espera muito pouco de Deus, mas Ele é muito grandioso para a gente limitar Ele. Deus, Ele quer que a nossa descendência seja o quê? Poderosa sobre essa terra. E requer o que? Obediência de cada um de nós a Deus. E serve para todos nós. O que a gente está compartilhando aqui da parte de Deus serve tanto para mim como para cada um de nós, povo de Deus. Nós precisamos ter uma retidão diante de Deus, um alinhamento com o Senhor, porque a gente vê que o Abraão, ele teve esse alinhamento com Deus. E até no Novo Testamento e até hoje, depois de mais de 2000 anos, depois de Cristo Jesus, a gente continua mencionando a respeito de Abraão, do que ele fez, da sua obediência. Depois de passar muito tempo, as pessoas vão continuar lembrando, aquela mulher foi uma mulher de oração, aquele homem foi um homem temente a Deus, foi um homem de retidão, foi um homem que abandonou o pecado, foi uma mulher que abandonou o erro, foi uma pessoa que abandonou a mentira, foi uma pessoa que abandonou a desobediência, sabe? As pessoas vão se lembrar da nossa forma de viver, e que elas possam se lembrar com bons exemplos, com boas características, com boas memórias. Como o fulano foi uma bênção na minha vida, como a fulana foi uma bênção na minha vida, porque o Abraão foi uma bênção para a sua descendência. O Abraão foi uma bênção para toda a sua descendência por conta de sua obediência. Que nós possamos se posicionar firmes diante do Senhor quando Ele chamar Marcos, Marcos, Maria, Maria, José, José, que nós possamos falar, eis-me aqui, Senhor. Pode falar, sem tristeza no coração, sem, Senhor, eu não quero saber disso, não, se prontifique diante de Deus. Deus quer te alinhar em algumas áreas, deixa Ele te alinhar, deixa Ele transformar a sua vida de dentro para fora, deixa Ele te santificar, te iluminar, mudar a sua história. Amém, povo de Deus, até aqui? Então vamos finalizar em João 3. Vamos finalizar aqui em João capítulo 3, versículo 16, e vamos ver que Jesus, ele fez aquilo que precisava ser feito por nós, porque o seu Pai permitiu, né? Porque Deus, ele nos amou. Olha o que vai dizer aqui em João capítulo 3, só voltar um pouquinho aí, alguns capítulos, alguns livros, né?
João capítulo 3, versículo 16, diz desta maneira: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus Pai não quer que ninguém pereça, mas que a gente tenha a vida eterna. Mas precisamos crer, precisamos estar no Senhor de fato. O Senhor fala que para que todo o que nele crer não pereça. Quem crê não perece, mas tem a vida eterna. Deus, Ele não poupou o seu Filho. Ele tanto amou que Ele deu o seu Filho unigênito por amor de cada um de nós. O Abraão estava disposto a realizar esse tipo de ato, mas não seria algo como o exemplo de Cristo Jesus, o Filho de Deus, dos três, né, da Trindade. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo precisou ser ali algo perfeito, né, para ser apresentado diante de Deus. Precisava vir de uma virgem como a Virgem Maria, precisava ser algo puro para que os nossos pecados pudessem ser purificados, pudessem ser perdoados pelo sangue de Jesus. Então o Senhor, Ele fez por completo, Ele foi até o fim, até que tudo estivesse consumado por nós. O que Ele espera de nós é o quê? Obediência. Ele prova o nosso coração para ver se a gente está de fato alinhado com Ele, e a gente precisa estar. O Abraão demonstrou essa obediência até o fim. A gente precisa demonstrar também essa obediência. Vale a pena. Então eu faço essa pergunta para a gente finalizar novamente: o que estamos dispostos a apresentar diante de Deus? O que a gente está disposto? Abandone o que for necessário ser abandonado. Apresente de Deus aquilo que Ele tem pedido a você, homem de Deus, você mulher de Deus. Tem pessoas que eram para estar servindo. Eram pessoas que eram para estar sendo aqui pessoas de grande relevância nessa cidade. Só que muitas vezes a pessoa não está disposta a viver para Deus com profundidade. Esteja disposto. Esteja disposta, porque Deus vai fazer de você uma grande bênção. Amém? Vocês creem? Eu creio que Deus há de fazer todos aqui uma grande bênção, mais do que já é. Não se contente somente com o que você já recebeu até hoje de Deus. Deus é infinito, não tem como mensurar ali a grandiosidade do Senhor, então não limite Ele a um ponto da sua vida só. Às vezes a gente acha, eu já sou muito abençoado. Você está limitando Deus. Não ache que Deus pode fazer, não fique achando que Deus não pode fazer mais. Ele pode fazer e Ele há de fazer sobre a vida de todos aqui, muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Continue se apegando a Ele, e Ele vai se revelar ao seu coração, e você vai viver coisas novas diante da presença dEle. Amém? Porque nós estamos o quê? No novo e vivo caminho. Tudo está se fazendo novo. À medida que a gente vai se aprofundando na presença dEle, tudo vai sendo novo, realizado algo novo na vida de cada um de nós. Por isso que a gente tem que continuar firme na presença dEle, mais abundante. Eu falei de manhã, abra mão, muitas vezes, daquela posição que você tem tido diante de Deus, que não está sendo tão fervoroso, que não está sendo tão abundante. Entregue a Deus a sua vida por completo. Comece a buscar mais, comece a se inclinar mais para a presença dEle, porque Ele quer que a gente esteja na presença dEle de maneira fervorosa. Amém? Até aqui então? Vamos orar então em nome de Jesus, vamos ficar de pé, e que Deus Ele possa nos nortear durante todo esse ano, durante todo o resto da nossa vida, por meio das palavras dEle.